Olá! Ah, sempre dá uma certa vergonhinha. Oi! Como estamos? Oi, oi, oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, gente. Vi. Me convida pra me isolar contigo, Vi. Como estamos? Buenas noches. Oi, oi, oi. Aqui. Hoje vamos falar sobre paternidade. Olá! Nossa senhora, gente, como é que a gente faz live com Gisele Thier? Se a mulher puérpera, mal dormida, com filho que acorda 30 vezes por noite, né, de 4 meses, a Com gente... 20 blushes para fazer live contigo. Alguns corretivos. Sensacional! Corretivo número 2, 3, 4, 5, para ter uma sombra boa, para parecer que tá natural. Isso! Boa noite, minha querida. Muito obrigado pela delícia de poder conversar com você mais uma vez. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Buenas noches para todos los que son de buenas noches. Sí, hay Assim que muchísimas personas que son de temos, buenas temos noches ahí. uma fea Marbella. Ai, Ale, obrigada por estar aqui de novo. Muito obrigada mesmo. Porque na última live que a gente fez, né, que a gente falava sobre o puerpério, eu falei, então vamos te trazer aqui para falar sobre paternidade. E a gente começou a falar sobre paternidade por aqui, todo mundo, e o Sim, Alexandre? O Alexandre não ia falar sobre paternidade? Enfim. sim. Aí E eu quero pedir desculpa, né? Que na semana que a Gisele estava fazendo a semana da paternidade, eu estava me preparando para um curso que eu dei ao longo da semana passada inteira e até hoje. Então eu estava naquela loucura, assim, todo o espaço que não era cozinhar, arrumar casa, ficar com criança, era estudar. Então agora que o curso terminou, eu posso voltar para as lives. eba, a gente fica como? Fica super feliz. Ah, obrigado. Mas aqui Que a gente fala em tema? português mesmo, né? Com essa quantidade de gente Tem muita gente de hispanoparlante. fora, né? Ó, É México. impressionante isso, impressionante. Impressionante, Ai, eu porque fico assim, cindido, feito uma laranja partida no meio, com vontade de... Com muita nostalgia de falar em castelhano. bueno, podemos también hacer en español si quieres. Ah, não, aí vai ser muito ostentação. Não, você fala, vamos, não Não, sei. Gisele T em espanhol, minha gente. Fazendo live com Gisele T em espanhol, Oh, muito ostentação. Mas vamos em português mesmo. Quem não estiver entendendo e quiser que a gente repita, a gente repete um pouquinho, porque às vezes as palavras são falsos cognatos que parecem ser a mesma coisa e não são, né? Então, às vezes, a mensagem não fica bem compreendida. Eu vou falar um pouquinho mais devagar. oh, Esther ya dijo, sí, en español. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el papel del padre. Foi só uma introdução para o pessoal. Me conta do seu trabalho. Eu sei que você tem um trabalho especial e voltado para os pais, né? A gente tem... Eu vou contar como é que essa história começou, né? Começou com a minha paternidade. Eu sou terapeuta de família, sempre trabalhei com todo tipo de tema em família, criança, adolescente, idoso, adoecimento, morte, separação conjugal, recasamento, problema escolar, né? Coisas de consultório mesmo. E aí, o nosso primeiro filho nasceu e com o nascimento dele a gente caiu no caldeirão da discussão sobre maternidade, paternidade, nascimento, humanização das práticas
obstétricas, puerpério, e isso foi evoluindo para uma discussão sobre gênero, né? Porque aí eu fui aprendendo com o movimento feminista, eu fui aprendendo a experiência de desconstruir-me como homem. E aí eu comecei a viajar muito pelo Brasil, Gil. Nós estamos falando aí a partir do ano de 2012. De 2012, 13, 14, 15, 16. 5 anos eu viajei todo final de semana para algum lugar do Brasil, dando aula, fazendo workshop com casais que estavam recebendo o primeiro filho, trabalhando com médicos, enfermeiros, doulas, fazendo formação de psicologia da gravidez, parto e puerpério. Virei um curseiro viajante. E às vezes rolava de juntar os homens para a gente conversar depois da roda que tinha o casal. E eu sentia essa necessidade que os homens tinham de um espaço só para eles, em que eles pudessem se abrir, num espaço protegido, né? Porque o espaço terapêutico é um espaço que é marcado pelo sigilo, pela confidencialidade. Então eu sentia que ali eles iam começando a se abrir, né? E aí a experiência, quando eu mudei para São Paulo, no início de 2017, eu montei esse grupo terapêutico de homens, que não é só para pais, mas a imensa maioria vem falar também sobre paternidade. O objetivo desse grupo é discutir masculinidade, mais do que a paternidade, digamos, está dentro da discussão da masculinidade, que é como a gente ser, na real, assim, falando um português muito real, né? Como a gente não ser homem bosta, né? Maravilhoso. Assim. Agora que eu começar a conversar, vou pegar até uma outra almofada para ficar maior. Agora estou me sentindo em casa. Pronto. Como não ser um homem de merda? Como não ser um homem de merda? Bueno. Por favor, Lorena dijo, por favor, Gisela, habla español, tienes fans peruanas. Essa é a frase. Como não ser um homem de merda? Bueno. Pois é. Então, a experiência desse grupo tem sido uma experiência de debate sobre as desconstruções que a gente precisa fazer urgentemente para conseguir ganhar mais dignidade interna, né? Porque isso não é pelas mulheres, é por nós mesmos. Porque na hora que a gente se olha de verdade no espelho, a gente tem muita vergonha do que a gente faz. E pela sociedade, né? Pela sociedade, mas sobretudo, esse homem precisa entender que enquanto ele for mudar pelo outro, ele não está de verdade nessa história. Ele precisa entender qual é a necessidade dele, onde está essa ferida que leva ele a agir de uma forma pouco empática, violenta, pouco colaborativa com as pessoas, né? Pensando muito mais no umbigo dele do que do dos outros. E isso interfere na formação da família toda, né? Essa velocidade que os homens são ensinados a viver na vida, que não olha para nada nem para ninguém, só para o tempo do trabalho, né? E vai se desconectando de todo tipo de relacionamento. Então a gente vai construindo uma conversa. Esse grupo existe agora na versão virtual quinzenalmente, mais ou menos 80 pessoas por encontro. Eu acho extraordinário, 80 homens conversando juntos, eu acho praticamente um milagre. Quantos homens? 80. E sem ser sobre pornografia, né? Não. Eu não podia perder essa piada. Tudo bem, eu acho que o adendo é importante, né? Então, a questão da paternidade toca aí, vamos entrar, né, no nosso rolê aí da paternidade. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade machista, estruturalmente machista. O que significa que os homens ainda escolhem ser pais. Então aí já tem uma diferença. Já tem uma diferença drástica, porque a mulher recebe o filho e ela precisa necessariamente, na hora que recebe o filho, se imaginar naquele lugar, se colocar no papel, se transformar, aprender a lidar com o bebê e fazer todo o trabalho do puerpério. O homem, culturalmente, ele ainda escolhe.
Então, aquele cara que escolhe, ele já é o diferentão. Né? Então, são várias camadas para a gente transformar uma sociedade do ponto de vista do gênero. A primeira delas é a gente dizer para o cara assim, olha, fica atento que só o fato de você poder escolher estar ou não com seu filho, né, por escolher ser um pai presente ou não, isso já é um privilégio culturalmente cedido, e isso é uma diferença opressiva de gênero na sociedade brasileira. Total. Né? Então, essa experiência é uma experiência que vai reverberando. Agora, a grande revolução mesmo é quando o homem se conecta com o filho. Porque quando o homem consegue se conectar com o bebê, quando ele consegue entender que aquilo ali ele não faz pelo bebê somente, mas também faz por ele vive uma pequena revolução afetiva. Porque nós homens, quando nós realmente nos ligamos a um bebê que a gente está cuidando, esse bebê, ele desentope os canais afetivos da gente. Olha que bonito. Ele chega rasgando, assim, né? E daquele jeito fofo que bebê faz, né? A gente, cansado, sem saber o que faz da vida para levantar da cama de noite, aí ele faz aquela mãozinha assim, ó, faz um negocinho assim. Isso aqui é meu filho que fez para mim hoje, ó. Ai, que lindo! O que é? É isso aqui. É aquelas pulseirinhas de plástico, sabe? Sei. Ganhei isso aqui hoje, ele pediu para eu atender todo mundo com ela para mostrar para Ai, meu amor. então, na hora que o bebê faz aquela coisinha e faz assim, o coração da gente fala assim, tá bom, levanto, agora, né? Então, essa experiência de se entregar a esse encontro com o bebê é uma experiência que transforma. Agora, tem muitos homens que têm muito medo dessa experiência. Né? No início da vida, inclusive, às vezes, são desencorajados pelas próprias mães, né? Às vezes a mãe desse cara tá lá na casa dele e fala assim, não, você vai deixar cair. Não, não pega não. Não, você não pode dar banho, que loucura. Não sei o quê. Tem isso. Tem muito, né? Então, às vezes você vê o cara querendo, né, se vincular, participar de algum pedaço e sendo desencorajado. Porque a gente está muito pouco acostumado a ver o homem lidando com o bebê, né, antes de ser pai. No máximo, ele lida com uma criança um pouquinho maior, mas bebê mesmo, o bebê sujo de vernix, né, aquele bebê com cheirinho de útero ainda, né? Que delícia, né? Aquele bebê é muito raro a gente ver, é um cuidado muito feminino ainda na nossa cultura. Então, isso também é uma travessia para a gente apoiar esse cara aí se vinculando desde cedo com esse bebê, sabe? E fazer do jeito dele, e colocar do jeito dele, se colocar a fralda ao contrário, depois ele aprende a virar a fralda do outro lado, mas ir fazendo do jeito dele, sentindo. Tem um psiquiatra inglês chamado John Bowlby, que ele fala que a vinculação ela acontece com 5 sentidos. Né? Então a gente cheira, a gente lambe, a gente toca, Então o homem também precisa viver essa experiência sensorial com o bebê. Né? Às vezes é só aquele negócio, o bebê todo enroladinho, cheirosinho. Às vezes, não, a gente precisa viver tudo isso, porque isso também conecta. Isso faz a gente ganhar, né? Isso faz a gente ganhar intimidade com essa experiência, né? Então, eu sinto essa diferença ainda, que às vezes as mulheres da família, sobretudo as mães, né? As mães dos pais, os desencorajam. Né? O tema das avós é um tema que a gente pode marcar outra. Outra, né? Outra live. A Fernanda que estava falando que a mãe do marido dela, do pai dos filhos, sempre fica apontando o dedo, enfim, que acabou de falar. Pois é, mas infelizmente no nosso país, esse cara que está querendo, que está se vinculando ao bebê, ainda é minoria, né? Nós temos no Brasil 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso fala de uma endemia
de abandono, né? E isso é um traço, vou falar em espanhol, esto es un rasgo que pertenece al alma latinoamericana. Nosotros, hombres latinoamericanos, somos padres abandonadores por excelencia. Nossa, seu espanhol é E maravilhoso. é que eu já morei lá no Chile, né? Ah, por isso. Já morei no Chile. Então, Faz são pais sentido. abandonadores por excelência, né? A gente escolhe estar com o bebê por um tempo e muitas vezes, quando a gente se separa quando a gente se separa da mulher, a gente também se separa do filho. Isso é um traço do homem latino-americano. O ex-marido virá ex-pai. Então, quando a gente tem uma crise conjugal, por exemplo, eu como terapeuta de casal, a coisa mais importante de fazer é resguardar o vínculo com a criança. Porque isso é uma das coisas que se perde mais rapidamente na experiência masculina com o bebê. Então, a paternidade, ela é uma experiência que muitos homens ainda não entendem que eles estão perdendo, sabe? Perdendo. É, perdendo, porque tem um pedaço Que é muito da, da, triste, né? da alma da gente que se regenera. Porque, ó, Anderson, Espaço Íntimo Seguro é um amigão lá de Salvador, pai também, pai do Bem-vindo. Luca. Então, é homoparentalidade. Ele e o Cris são pais do Luca. E a experiência da paternidade transforma a gente. Do mesmo jeito que transforma vocês, né? A gente vira outra coisa, a gente passa a ver o mundo de outra forma, a gente resgata um pedaço da nossa humanidade, um pedaço da nossa gentileza, um pedaço da nossa coletividade. A gente deixa para trás um pedaço do rancor, um pedaço da crueza, né? Quando a gente se conecta com o bebê ele tem essa capacidade de melhorar a gente, né? Então, o trabalho de todas as pessoas que estão trabalhando com paternidade no Brasil tem sido esse. Chamar os caras para falar assim, cara, vem viver esse troço aqui, porque isso é bom para você também, não é só uma responsabilidade com o bebê, que isso é importantíssimo que ele entenda em primeiríssimo lugar, mas isso não é só pelo bebê. Você vai viver uma experiência transcendental nessa história. Você vai virar outra pessoa, e melhor, se você se permitir viver isso aqui, vai acontecer coisa muito boa com você. Então é muito lindo, muito lindo. Você acredita que existem mães, porque você falou de casais, né, ex-casais, então pais separados. Existem mães que impedem do pai viver isso? Essa experiência? Olha, Existir deve existir, mas mas existe, mas eu vou te dizer, a imensa maioria tem a sua razão de impedir. Porque o que acontece é que o homem, quando ele constrói uma conjugalidade violenta ou opressiva, essa mulher vai ficar com uma cicatriz em relação a essa pessoa, que no caso é o pai do filho. Então, quando ela tem ressalvas em relação a ele, é porque ela já sentiu na pele dela o pior lado dele. E como a protetora do filho, ela não quer que ele projete o pior dele naquele bebê. Então ela vai precisar que ele se prove muito como pai. Inclusive, se diferenciando do marido inadequado que ele foi. Né? Que pode acontecer, né? De um cara ser um pai bacana e um marido bem mais ou menos. uhum. Né? Então, mas essa mulher ela tem uma cicatriz, a cicatriz diz para ela assim, vá com calma, esse cara te feriu, então você precisa ir, e ela diz para esse cara, venha de ré,
venha de ré, porque não é assim não. Você vai ter que me mostrar se você tem como merecer esse bebê. Porque não vou te entregar a parte mais frágil, mais vulnerável, mais importante da minha vida, que agora, porque nós nascemos hipervulneráveis na raça humana, né? E o Uhum. bebê está absolutamente ali entregue ao adulto, ele precisa do adulto para tudo. Então, uma mãe, ela não vai pegar esse bebê que ela sabe, ela conhece esse nível de dependência do bebê absoluta para tudo que um adulto puder dar para ele, e colocar esse bebê diante de um cara que a feriu tanto. Então, na hora que o cara acusa e fala assim, mas ela... Então, eu sempre me pergunto e pergunto para ele, cara, me conta a história da sua relação com ela, conjugal, e se faça a seguinte análise. Quais são as cicatrizes que você causou na alma dessa mulher? E o que você pode ofertar agora de reparação para que essa mulher sinta confiança de entregar o filho de vocês para você? Olha que nível as coisas podem chegar. Né? Porque uma coisa é o direito, ele tem o direito, etc. Nós estamos falando aqui das emoções. Sim, Né? claro. Das emoções. Então, isso é uma experiência, às vezes, muito difícil. Agora, se você me perguntar, tem aquela mulher que a gente pode dizer assim, que tem alguma coisa, que o cara não fez nada, e ela tem alguma questão que é dela, de outras histórias dela. Tem, mas é Feminino, né? desprezível na situação geral. O que é comum mesmo é essa experiência. Um homem que tem uma experiência com essa mulher opressiva, no geral, violenta, degradante, e deixa uma marca muito ruim, um gosto amargo na boca, e aí depois ela tem muita dificuldade de lidar com a paternidade dele. Então, terapeuticamente, às vezes é um avanço essa mulher conseguir dizer assim, esse cara é legal como pai. Não, como pai, ele é legal, né? Dos casais que você já trabalhou, que você atendeu, ou ex-casais, você já viu esse... Qual é a porcentagem de que deu certo, sabe? De um pai que conseguiu dar a volta por cima, digamos assim. Olha, esse é um movimento culturalmente muito novo, né? Mas ele tem acontecido com muita velocidade. Então, ele é um movimento, esse movimento assim de abraçar a paternidade, né? Dos homens falarem assim, eu quero viver isso aqui. Eu quero viver isso aqui. Então, não é um movimento só de hipster, de coque, barba tatuado, desconstruidão da Vila Madalena, entendeu? É uma experiência que está um pouco mais alastrado, que você vê em mais classes sociais, em mais lugares do Brasil, em mais tipos de identidade masculina, né? Então isso está crescendo muito rápido, e o crescimento disso faz o seguinte, eu olho para um cara que é o meu cunhado, que é um amigo do trabalho, que é um cara, um amigo de infância, vivendo uma experiência diferente. No início eu começo, que é isso? O cara tá... Né? Eu começo a dizer para os homens que o primeiro encontro lá no grupo dos homens, né, o cara mais tradicional, assim, chega lá, os homens tudo se movimentando de beijo, falando que ama, e o cara senta lá naquela cadeira e fala, festa estranha, com gente esquisita. Não tô legal. Ficou legal. E aí, aos poucos, o cara vai sentindo que aquilo ali tem uma pegada boa, que ele vai, né, tirando para fora algumas coisas que estavam muito presas dentro dele. Então, o que eu estou sentindo de uns anos para cá é que tem aumentado a capacidade dos homens verem pares vivendo essa experiência. Né? Aí, ó, Cacique Ramon Tupinambá, meu amigo, cacique dos Tupinambás de Ilhéus. Meu amigo. Ilhéus, meu avô era de Ilhéus. Se eu for de Ilhéus, eu morei lá em Serra Grande, do lado. Do Meu lado. avô era de Ilhéus. Então, eu estou vendo mais homens fazerem isso. Agora,
o que acontece, que são duas retas diferentes. Uma é a vinculação dele com o filho, e a outra coisa que acontece num outro tempo é o cara recuperar a confiança da mulher depois de uma relação é, com conflito, com separação, com marcas. Os tempos são diferentes, né? Então, às vezes, o homem tem uma pressa de recuperar tudo, porque ele não quer também se sentir algoz de ninguém, ele se sente culpado, querendo recuperar a confiança perdida daquela pessoa e tal, mas às vezes ele deixou marcas tão profundas que algumas não se recuperam e outras demoram muito tempo. A Dani perguntou isso aqui, se é possível, né, recuperar a confiança. Depende Claro, muito, né, da história, da mulher, do... claro, é possível. Podemos pensar assim. Eu vou dizer uma coisa bem polêmica aqui, tá, Gi? Bom, eu não sou padre, né? Eu sou só um terapeuta. Então, eu não sou da onda do vamos perdoar. Por quê? Porque muitas vezes me parece que essa ideia do perdão, ela é uma pressa tão opressiva quanto outros movimentos da vida. Muitas vezes é como se fosse uma operação abafa. A pessoa ainda está precisando colocar umas raivas para fora e tem gente falando de perdão, 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 sabe? Ó, tem Dani Peleal falando alguma coisa aqui que tá todo mundo concordando. Eu também estava curiosa, eu não queria te cortar, Dani, mas já que você falou, Dani falou, Dani, Deus em meu óculos. Dani, ó, gente, desculpa, mas essa aí ela vai ter Precisamos privilégio. ouvir Dani Peleal. Dani Peleal falou, essa questão de gênero é tão grave em nossa cultura que a paternidade ainda é vista como escolha e a maternidade como obrigação. A permissividade social para um homem viver a paternidade se quiser. Aí, aí. Exatamente isso. Gente, ó, ela é o seguinte, ela fala e aí o mundo treme, entendeu? Essa mulher é assim, essa mulher é assim. Mas então, a experiência de reparar, ela passa primeiro pela possibilidade de expressar tudo que você sentiu, a raiva, a tristeza, a decepção. A pessoa tem o direito de ter um tempo para essa expressão, né? Depois pode vir o perdão. Então, eu acho que essa história do bonde do perdão, assim, muito antecipado, é muito opressivo, sabe? Faz com que as pessoas se sintam culpadas de ainda não estarem no tempo de perdoar alguém. Inclusive porque existem algumas histórias que as pessoas vão dizer assim, essa aí eu não consigo perdoar. Eu vou precisar de pedir uma ajuda, né, terapêutica, Não, espiritual, de e qualquer ninguém aqui ordem. é Jesus Cristo também, né? Tipo, Sim, tá uma claro, face. Não, peraí, meu filho, eu ainda tô sentindo essa claro, face. Eu não consigo nem virar o claro, pescoço. isso. É. Exatamente. Então, essa experiência da mulher com o homem, né, também é mais uma marca do machismo da sociedade, porque quando o homem aparece, né, com cara de gatinho do Shrek, nossa, olha como eu mudei, eu estou diferente, por favor, me acolha. As mulheres em volta chegam para a mulher e falam assim, cara, olha isso, Cadê meu microfone? Eu vou jogar. olha esse cara, ele tá voltando, ele tá arrependido, pelo amor de Deus, você não sabe como é que é aí no mercado, e lá, né? Não, e a Então, família também vem e a fala, família, né? a família, então, ó, Dani Peleal aqui, ó, eu vou falar, porque quando ela fala melhor do que eu, léguas, ó, reparar é possível, mas a reparação exige uma postura ativa de reconstrução, de cuidar do que foi ferido. Não zerar a relação e começar a paternidade como se o dia fosse um. Como se Aí, ó, fosse o dia 1. como se fosse o dia um. Né? Então, a experiência da reparação é um caminho. É um caminho. A gente vai reparando e as pessoas vão entendendo quem a gente vai se transformando, porque
às vezes as palavras são muito bonitas, mas a reparação é em atitudes, né? Então você tem que esperar um tempo para ver se a atitude chega, se ela chega com consistência, se ela vai É, se colocando no tempo, em né? tempo, né? Não é tipo atitude 2 dias, Isso, aí no terceiro dia já tá dando um chute de novo no seu estômago, né? isso, exatamente, exatamente. Ai, que difícil, Então, né? Isso, né? Para as mães. mas é muito possível, assim, a gente está falando aqui dessa forma, né, mas eu sou primeiro, eu estou deixando claro que eu acho que essa questão da paternidade é um privilégio masculino, é, essa primeira parte que a gente está falando é isso, a paternidade ainda é um privilégio, não é visto como uma responsabilidade que nasce junto com o bebê, né, então, isso muda completamente a forma de olhar para a mulher e para o homem que tem um bebê no braço. Mas eu sou um esperançoso na conexão do homem com o bebê. Não é à toa que eu trabalho com isso, que eu apoio muitos casais, que eu apoio homens, porque eu sinto que nós temos as nossas feridas também, que nós trazemos da nossa vida, que nós trazemos de uma história, e também Criação vivemos igual, muitas né? experiências pela metade. Desculpa? A criação desse pai, né? Desses pais é cultural, é realmente. Ai, difícil. Mas eu te É, cortei, então, fala. então nós viemos de uma história em que muitas coisas da vida a gente vive pela metade, porque a gente não se entrega aos afetos. E na hora que a gente descobre essa vida vivida pela metade, a gente vive uma angústia muito grande, a gente volta atrás e fica pensando, meu Deus, quantas histórias eu perdi de viver na minha vida, do jeito que eu poderia ter vivido, me entregando com a alma, né? Mas o que acontece com a construção da afetividade masculina, né? O homem começa aí, o homem não chora, o homem não se emociona, o homem não pede desculpa, o homem não volta atrás, né? Então, todo esse lado da sensibilidade que tem a ver com a percepção do belo, com a percepção da fragilidade humana que ele tem, não só que tem na mulher, mas que ele tem. Possibilidade de expressão da própria fragilidade, de pedir desculpa, né, de ser solidário, de não precisar competir o tempo inteiro na vida. Né? Nós homens somos treinados para essa coisa muito competitiva durante a nossa formação toda. Né? E aí a gente às vezes chega nos relacionamentos e vê os relacionamentos também de forma competitiva. Né? Então tem uma nova camada de reflexão sobre como é que a gente cria um homem, né, para que a gente não construa a próxima geração com esse mesmo déficit de afeto. Né? Porque fica muito faltante essa experiência. Né? E depois as mulheres recebem a gente, assim, de uma forma muito pouco trabalhado afetivamente, sem a menor capacidade de entender as experiências que uma mulher vive, ou as conversas que ela quer ter sobre a gente, né? Se sentindo perseguidos, assim, se defendendo porque a mulher quer falar alguma coisa que ela está vendo. Então, tudo isso a gente é uma experiência de educação de uma vida inteira, né? De uma vida inteira. Então, Pedro Luna, essa geração nova aí, é uma geração de homens que a gente pode esperançar mesmo, que são homens que estão construindo a vida num outro patamar, né? Que não querem pensar nisso, não. É uma outra consciência, né? É uma outra consciência, é uma outra consciência. É importante, eu acredito que é muito importante a gente cada vez mais levantar essa bandeira. Quando eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu falei, gente, uma roda de paz, como é que é isso, né? E a Ana perguntou já faz um tempo, 15 minutos, se normalmente são os pais que vêm te buscar, que vêm procurar saber sobre a roda, ou é a mãe que chega e joga o pai na roda?
é o motivo clássico Só que pra eu leva os caras. saber. Mas é interessante porque começa pela derivação, a gente chama isso de é, derivação espontânea ou induzida. Né? O espontâneo é eu quero, o induzido eu estou vindo porque a minha mulher me falou que eu tenho que vir, ou porque ela falou que é muito legal. Mas eles ficam porque querem, e isso é o mais importante. Entendeu? Então, no primeiro eles chegam assim, mas depois eles ficam porque curtem, e curtem muito. E curtem muito. E a gente tem uma galera que sustenta esse grupo, assim, em termos de presença, porque é um grupo gratuito, não custa nada. Tá? Então, mas é uma galera que sustenta a história do grupo e que conta a história desse grupo e ajuda o grupo a se ver mais maduro. Né? Mas a mulher, com certeza, tem essa função de derivar. Deriva porque não é só porque está em crise, né? Aí, ó, tem um cara do grupo aqui, O ó. bispo, né? Eduardo, eu continuarei, tá vendo? Ele faz Boa, parte do bispo. grupo. Então, a experiência não é só porque está em crise, não, porque acredita naquele cara, sabe? Porque acredita nele, acredita na possibilidade dele se conectar com outras coisas da vida, se abrir para um lado que ele ainda não conseguiu se abrir, né? Então, é uma coisa muito linda que acontece, porque é um trabalho de esperança no humano, né? Então, a gente escuta histórias. Quando você constrói uma conversa que pode ir para qualquer lugar, é aí que para mim é a morada do milagre, sabe? Porque quando você dá ao outro a oportunidade dele ser o que ele é e como ele consegue ser, sabe? Sem dizer para ele assim, você já teria que estar aqui, mas você ainda está aqui. Quando você diz isso para a pessoa, ela se encapsula e fala assim, não, não, isso aqui não é para mim. Então, a oportunidade dos homens poderem chegar e falar exatamente quem eles são, do jeito que eles são, com a cultura deles e tal, e eles se sentirem acolhidos nisso, é uma mão que a gente está dando, vem, 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 só vem, pode ficar quieto, não precisa falar, só assistir a conversa, porque a gente num grupo é transformado pela experiência dos outros, a gente não precisa necessariamente se abrir, que é um outro tema tabu para os homens. Do quê? De se abrir. Se abrir. Falar da sua vulnerabilidade. Né? Normalmente a gente fala das nossas aquisições, a carreira, a aquisição na carreira, bens, né? Relacionamentos, né? Comecei a namorar com fulano, comecei a um trabalho, comprei essa tal coisa. A gente fala do que a gente adquire. Uhum. O discurso machista nos ensina a falar disso. Quando a gente está em baixa, por qualquer coisa, normalmente a gente se fecha. Ai, que trabalho difícil o seu, né, Lê? E como são os encontros? Uma vez, mensal, é semanal? Como é que é a roda? Ele é quinzenal, e acontecia em São Paulo, aqui, numa clínica em Perdizes, mas agora, pela pandemia, a gente está fazendo virtualmente, terças-feiras, de 19 às 21 horas. A próxima terça é da semana que vem. Daqui exatamente uma semana, neste bate-horário, estará acontecendo. Então, quem quiser indicar para o seu parceiro, é só me seguir lá no Instagram. Segunda-feira, vocês vão ter a notícia. E tem muita gente que está morando em países de língua hispânica participando. Viu? Tem umas mães aqui, umas mulheres falando, ai, não tem roda para mãe? Tem um monte. Tem um Tem, monte. não com o Alê. O Alê faz... Não, faço com os homens, vocês vão conhecer um monte de mulher incrível. Incrível que faz roda, agora que faz roda virtual.
Tem Minha várias. gente, tem uma galera fazendo isso, uma E galera as mulheres enorme. estão aqui apaixonadas da forma que você fala. Tipo, Ah, me muito fala, ele dá obrigado. aula. Tem vários elogios aqui. É, a Dani, minha esposa, por exemplo, ela coordenava um grupo de puerpério, né, presencial. Agora nós estamos só no atendimento aqui em casa, online, mas ela Ela podia fazia esse voltar grupo. também, né? Aí, ó, não sei, Participando. ela também está bem cheia de trabalho. Gente, a gente tem trabalhado demais na pandemia. Eu imagino, A né? É o gente tem momento de trabalhado vocês muito. Todo mundo mais. sugere a gente começar uma coisa nova, a gente só pensa assim, Jesus, de onde virá tanta energia? Vou me Ó, clonar. tem umas perguntas aqui. A Janaína perguntou, não, Jainara perguntou o que os pais sentem nos primeiros meses com o bebê, o puerpério do pai. É difícil Hum, também? Como resolver? É difícil, é difícil. É difícil, sim, porque, em primeiríssimo lugar, ele não tinha noção que o bebê demandava tanto. Os homens são protegidos na nossa cultura de ter acesso a esse nível de trabalho que um bebê dá, né? Então ele imagina que mas não imagina o quanto. Então isso já é uma surpresa. A outra coisa é a transformação da mulher, né? Que a mulher se transforma numa outra pessoa, mostra camadas às vezes que são estranhas para ela mesma. Então ela também está se reconhecendo nesse novo lugar, né? E aí, em cima disso, esse cara vai se acomodando, vai compreendendo que história é essa. E ele também tem a tarefa de construir intimidade com o bebê. E aí cada um faz o seu processo. A mãe faz o processo dela de construir intimidade com o bebê e o homem faz o dele. Não necessariamente na mesma frequência, na mesma Uhum. velocidade, né? Então tem muitas dificuldades desse homem no puerpério. Tem muitos homens que ficam muito grudados naquela ideia da provisão, né? Porque nasceu um bebê, eu preciso prover, muito voltado para essa preocupação. Geralmente, desde a gravidez já aparece esse discurso, mas tem muitos conflitos com a sogra ou com a mãe dentro de casa, né? Que fica, às vezes, na nossa cultura, não agora na pandemia, mas é muito comum que uma das mães ou as duas venham para casa para apoiar nos cuidados com o bebê, então rola muito conflito familiar. Então, o puerpério é uma circunstância desafiadora para esse homem, né? E quanto mais ele compreender o processo da mulher e do bebê, dessa fusão mãe-bebê, melhor ele sai da história, né? Esse é um processo que você já deve ter abordado aqui em muitíssimas lives, né? Inclusive na que a gente fez nas 3 semanas para trás. E ele entender esse processo ajuda ele a se colocar nesse fluxo. Porque é a fusão da mãe e bebê que centraliza toda a transformação da família. Todo mundo vai nesse rumo. Ai, é um momento tão delicado. Deixa eu ver. É, Deixa eu ver. É porque às vezes são perguntas que. É, é possível o pai, acho que você já respondeu isso, a Tanta perguntando, é possível o pai se conectar ao filho após conhecê-lo somente com 5 anos? Sim, claro, qualquer momento, gente, é possível reparar uma relação, a qualquer momento. Agora, muitas vezes nós homens, voltamos de espaços longos de hiatos, né, de ausências, achando que o filho vai abrir os braços e dizer, papai, que bom que você voltou. Isso pode ser a primeira cena, pode até ser que ela não aconteça, mas existe uma forma da gente pensar que quanto maior a ausência, mais difícil vai ser essa reparação, né? Essa reconstrução. Então, é um trabalho árduo.
É um É tempo, difícil, jornada 5 cumprida. anos. Bom, Oi? A Tan tá falando que bom. É, né? Não, mas há condição de. Temos histórias belas de pessoas que voltam depois de X anos, mas. Ou não é necessariamente um abandono clássico, mas pensa assim: vamos falar de uma coisa muito mais comum em uma sociedade urbana, que é um homem que trabalha muito, que se ausenta da paternidade por causa do trabalho, está dentro de casa, mas não está presente. Isso também é sentido como uma ausência e precisa também de um processo de reparação. As crianças falam isso claramente. Olha só. Claramente. É, a Ana tá falando, a Tan tá falando que o filho ainda, ou a filha ainda chama o pai de tio. Isso. É, Exatamente. tudo com tempo, né? Quando a Ana está perguntando, quando o pai sai de casa, independente da idade dos filhos, qual trauma poderá trazer? Bom, a ideia de você ser abandonado por alguém que deveria ter te escolhido é uma ideia sempre avassaladora, né? Então, pode passar pelas perguntas de o que foi que eu fiz, será que eu não sou uma boa pessoa, né? Então, você veja que são perguntas que podem levar para a culpa, para uma autoimagem degradada, né? Mas também pode envolver muita raiva. E pode ter a ver também com a raiva da mãe. O filho pode estar colado na raiva da mãe. Isso é muito delicado, né? Eu acredito, não sei, eu tô falando de fora, né? Quem sou eu para falar, mas é importante cuidar, né, da criança e não jogar a raiva que você tem do, do ex-parceiro, né? Ficar falando mal do pai ou falando mal da mãe, sabe, na frente da criança. É sempre bom a gente proteger essas crianças. Sempre. Né? Sobretudo porque eles não são a mesma pessoa, né? O filho vê uma pessoa e a ex-mulher vê outra. E quando rola essa coisa, o filho chega para a mãe e fala assim: você precisa me dar o direito de ter uma relação com o meu pai, não com o seu ex-marido, com o meu pai. Né? Pode parecer uma ideia meio abstrata, mas eu acho que fica possível de entender isso, né? Sim. Então, eu compreendo, sim, a mulher que está dolorida, raivosa, né? Mas até Difícil para pelo bem, ela também, né? é muito difícil, Muito. mas é importante, inclusive, para a criança, né? Em nome da criança, mas sobretudo para ela também, para ela não ficar com esse caminhão de peso, de mágoa, de ressentimento. Isso faz muito mal, né? Até para ela poder é, ir para outra história, reconstruir a própria vida, né? É, mas a experiência da criança às vezes é muito difícil. E também do pai fazendo alienação parental com a mãe, né? Que também é muitíssimo comum. É, porque tem alguns pais que podem chegar super carinhosos com a criança, mas ele não tá participando financeiramente, ele não tá sendo. Sim. Gente, é bem difícil, né? Porque essa história aí, né, como a gente começou a falar lá atrás, como o homem vê a paternidade como uma escolha, a ele é dado muito direito de escolher pouco e de não se responsabilizar com tudo que é dele, né? Que é a diferença de pai que faz o seu papel, a sua responsabilidade, e pai que ajuda, né? Essa expressão, eu vou ajudar você. Essa é uma expressão como se ele estivesse fazendo um ato de caridade, como se não fosse 50% da responsabilidade dele, né, e apenas dele. Né? Então, a gente ainda tem muitas coisas para trabalhar na sociedade nesse aspecto, né? Da gente deixar de desculpabilizar esse homem e fazer o contrário, implicá-lo
na responsabilidade que é dele. É. Tem, tem vários comentários maravilhosos aqui. Eu, por mim, eu passaria do papel do pai. É, não, agora estão fazendo mais pergunta para mim do que, enfim. Vamos esperar umas perguntas melhores. Tá, tem uma aqui que eu gostei, ó. Como, da Maíra, do Canto Maternar. Você conhece esse Instagram? Esse Instagram, essa criatura é fantástica, essa mulher é incrível. Eu Canto quero que você Maternar. me passe contatos de pessoas bacanas para falarem Você aqui vai e adorar. Essa, ajudar nossa essa é família. adorável. Ela é adorável. Como explicar o abandono, o afastamento do pai para a criança sem misturar as dores da mãe, de forma que a criança não se sinta traindo a mãe por nutrir algum carinho pelo pai. Isso aí tem uma palavrinha que eu acho que é importantíssimo. É terapia. Porque a mãe vai precisar de apoio terapêutico para depurar a raiva dela, né? Por que eu falo de terapia? Não estou chamando essa mãe de louca, hein, gente? O que eu estou dizendo é, quando ela vai para a família falar disso, ela recebe muitas vezes operação abafa. A família fala, meu Deus do céu, minha filha, você está muito rancorosa, não pode isso. Então ela não consegue tirar as Extravasar, palavras, né? ela não consegue. Então a terapia é para isso, sabe? Para ela poder elaborar essa história. Depois que ela consegue elaborar, ela tem condição de olhar para esse pai do filho de uma outra maneira, inclusive de não sentir a necessidade de estourar essa raiva dela, que ela ainda sente desse cara, na conversa com o filho. Então a terapia é esse terceiro que canaliza esse pedaço de energia e de afeto ainda muito turbulento em relação a esse cara, trabalha isso, recicla essa energia e a pessoa fica mais tranquila para lidar com o filho e com o ex-marido. O que foi que você fez? Ah, tá. A Jaina, você. Enfim. Hoje eu tô um pouquinho mais lenta, dormi menos, veja bem. Hoje, pequeno Luna. Olha, deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Quando a gente se sente, né, no puerpério, assim, muito cansado, né, às vezes o pai também, mas a mãe imensamente mais, obviamente, né, mas quando vocês se sentem assim, muitas vezes vocês se sentem emburrecendo. Eu não sei se alguma mulher aqui já se sentiu nesse lugar, né, e o ano passado eu dei um curso com uma psiquiatra incrível lá de Curitiba, chamada Patrícia Elk, e ela me mostrou uma pesquisa sobre puerpério, né, que mostra uma diminuição do tamanho do hipotálamo da mulher no pós-parto. E isso significa que a irrigação cerebral ela vai para o lado da empatia, justamente para ela poder se conectar com o bebê e ler as necessidades do bebê empaticamente. Assim, ela fica super ligada no botão da empatia, então ela fica uma craque para entender o choro de fome, o choro de sede, o choro de cansaço, o choro de cocô, mas ela fica diminuída no processamento do cérebro. E isso não volta no quarto mês de licença maternidade. Então veja que coisa trágica isso, né? Porque a sociedade cobra da mulher que ela volte no quarto mês, assim, completamente, sabe? Fica imaginando você, por exemplo, atriz que precisa decorar aqueles textos enormes, aqueles calhamaços de texto todo dia. Gente, pedir isso de uma puérpera deve ser uma loucura, né? Não sei como é que você conseguiria decorar um texto desse. Agora eu tenho a resposta, né? Agora é impossível de trabalhar, acho que ninguém mais. Eu imagino que né? então, tá falando, o cérebro da mulher se modifica. É uma coisa para a gente pensar na experiência, né, de contratar as mães, que é uma coisa maravilhosa, que mães são multitarefas.
As empresas têm mais que contratar muita mãe mesmo. Porque mãe, ela fica muito mais preparada para ser muito mais produtiva a qualquer área. Porque a mãe é aquela pessoa que pega o bebê e bota no peito, enquanto isso atende o telefone, enquanto isso lava a louça, enquanto isso não sei o quê, aí bota o bebê lá e daí a pouco você faz mais uma coisinha, o bebê chora de novo, você pega ele de novo e vai... E é isso 24/7, né? Então, essa mulher fica muito turbinada para trabalhar depois. Mas, nesse momento, ainda precisa muito do nosso apoio. E volta, volta, volta. Volta. Tudo A no... gente pensa se volta, volta, volta. Tá aí Dani Beleal aí, ó, que falou aí que teve 3, e eu vi ela puerperando 3 da maneira mais linda do mundo. Ave Maria, que mulher que puerperou lindo. E aí, tá aí uma potência para a vida agora, fazendo 1000 coisas. Tá aí, volta tudo. E volta melhor, porque você volta melhor, né? A maternidade tem um potencial de transformação para melhor da mulher incrível. Então você fica melhor. Viu, Gisele? Você fica melhor. Tô te falando, mulher. Relaxa. A Ana aqui, foi a Ana que falou. Ih, Jesus. Ah, e o pai? A Ana tá perguntando. E o pai que tem licença só de 4 dias? Ah, isso é um absurdo, né, gente? Primeiro que é uma cultura dizendo, você não precisa tanto se vincular ao bebê, você não precisa tanto se apropriar dessa responsabilidade. É mais um sinal da nossa cultura de desresponsabilização do homem em relação à família. Então, essa luta aí de construir uma licença maternidade maior, isso tem avançado no Brasil, né? Mas ainda e tem muitos homens que sofrem com isso. Teve uma vez que eu estava lá no programa da Fátima Bernardes e a gente conheceu um cara, que era o tema do programa, que ele conseguiu uma licença paternidade de 4 meses para ele ficar com a mulher, e porque eles estavam precisando de fazer não me lembro o que estava acontecendo na vida dele, e a agência, ele trabalhava numa agência de publicidade, e ele ficou 4 meses de licença, e foi contar o que era a experiência, né, de ficar durante os 4 meses lá, trabalhando, com a casa, com a criança, cuidando, né? Então foi muito interessante, é muito bom. Agora na quarentena, é muito bom também prestar atenção em como os homens estão se colocando com o ambiente doméstico, com os filhos, né? A gente tem escutado isso muito no grupo. Exatamente, agora a Mila falou que tem 3 filhos pequenos e nessa pandemia ela tem vivido para eles, né, e para casa. E ela pergunta, como lidar com esse misto de sentimentos, frustrações e não descontar no pai? Depende, se o pai estiver participativo... Agora, se ele tiver... Olha, esse negócio de descontar, gente, vamos só fazer uma coisa aqui. Quem... assim, que atira a primeira placenta, quem não desconta em alguém. Quem não desconta em alguém as dores da vida, né? O tempo todo a gente não consegue ser vigil, a gente não consegue se vigiar o tempo inteiro, e ser essa pessoa assim, completamente equilibrada, coerente com a sua ética, né? Às vezes a gente grita, às vezes a gente perde a mão, a gente ultrapassa uma fronteira que a gente mesmo colocou, né? Então isso acontece com todo mundo. O mais importante é a gente construir reparação desses danos, né? Na hora que a gente sente que ultrapassou a coisa, vamos fazer diferente. Parece que nós já estamos aí na hora, né, Gi? Acho que sim. Quer desligar? Não, eu só não quero que o Instagram faça como aquele... olhar assim... A gente vai falar nessa quinta-feira, não sei se você conhece a Thaís, ela é do Instagram, a Mãe Solo. Mãe Solo? Ah, meu Deus do céu, demais, demais. Ela é maravilhosa, né? Thaís Leão. Thaís Leão. Ela demais, demais. Essa mulher é um crânio. Não, essa mulher é um gênio. Essa mulher é um gênio. Um gênio. Ela é genial. É genial.
Eu Thaís é falei, genial. cara, eu sou sua fã, não sei o que dela. Você é minha fã? Sou eu, né? Isso é uma galera! Oi, É, uma Samanta, cadeia. todo mundo. Vocês vão adorar, vocês vão adorar. Por favor, assistam a Thaís, ela é maravilhosa. E Ó, aí, acho você, que você tem alguma. Você é uma pessoa tão. E um profissional tão sensível. Você tem não sei, algum monólogo carinhoso para as mães solo? Mães para as solo? mães Como é que solo, fala? para as É, mães solo, eu quero dizer uma frase: eu não acredito em negligência materna. Eu acredito em negligência social. As mães solo são desamparadas pela sociedade. Desamparadas pela sociedade. E aí, quando elas se descontrolam e se exasperam, elas se sentem culpadas, mas eu acho que nesse momento nós não olhamos para essa mulher. Quando ela está sozinha com o filho numa pracinha e o filho faz qualquer coisa lá que fica... Às vezes as próprias mulheres ficam assim, nossa senhora, não dá limite nenhum para essa criança. E é uma mãe solo que está sobrecarregada, que está precisando de amor, que está precisando de abraço. Então essa é uma responsabilidade nossa como sociedade, amparar essas mulheres para que elas possam amparar seus filhos. É isso. fechamos. Vamos fechar essa live, Fechamos. né, com essa frase maravilhosa. Muito obrigado, minha querida. Um beijo Obrigada, Lê. gigante. Estamos sempre juntos. Um beijo em Obrigada. Pedro Luna. Não, mas a gente pode chamar. Não, mas acho que Pedro vai... Pedro! Mas ele tá cada vez mais gostoso. Ai, que lindo. Você merece. Você Muito merece. obrigada por tudo, Ale. Obrigada mesmo. Já que você levantou uma terceira, você faz as lives acontecerem. Na última live você chegou e falou assim, sobre paternidade, a gente pode falar em outra live. No começo dessa live você falou dos avós. Mas isso é para uma outra live. Você sempre deixa um gancho. Tipo, série Netflix. Aí eu fico como? Daí todo mundo manda mensagem. O Alexandre falou que vai ser outra live para falar dos avós. Aí eu fico... E eu aqui, amamentando, lavando, limpando a Ô, sala. gente, tenham piedade dela. Me perdoe, Gisele. Então, veja bem, daqui um mês eu vou estar te procurando de novo. Vale, vale. Pueblo de Latinoamérica. Um beijo. Ai, a Nos todos, vemos muy beijos. pronto. Porque echo de menos a Perú, echo de menos a Chile, echo de menos a Argentina, Argentina. que ahora dijo Argentina, Oh, Dios. México. Gracias por todo. Bueno, podemos hacer en español. Ya, no, Sí, no. podemos hacer una entera en español. Una entera, Bueno, hablar de todo. perfecto. Incluso de hablar de nostalgia por Latinoamérica, porque la nostalgia que me nutre Latinoamérica es increíble e interminable. ¿Dónde viviste? ¿Perú? No, Chile. 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 Pero viví con un peruano. Compartía el departamento con un peruano, así que conozco muchísimo Perú. Ah, me encanta Chile. Me quedé como 3 meses ahí trabajando también, haciendo una película. Ah, sí? Sí, Ah, qué hice la lindo. película El llamado de Caleuche. Y por Ah, fin mi después... personaje era una sirena. Bueno, ya conté la historia, no, Ah, no bueno. necesitas más ver la película. Beso, querido. Nos vemos siempre. Nos vemos siempre. Gracias. Gracias a todos que estaban aquí presentes. Graças a Gracias. todos que estuvieron con nosotros. Graças. Agora a gente falando em espanhol tá uma piada. Maravilhosos, né? O que a pandemia não faz? Gente, eu tô... Beijo grande. Muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada quem estava aqui. Beijo, beijo, beijo. Mua.